graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 5, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Introdução ao livro de Atos. Na aula passada, no tópico 2, nós falamos do propósito, a data e o destinatário. Tratamos os seguintes fatos. Qual é a posição de Deus na história registrada no livro de Atos? Quanto foi a data e o lugar da composição de Atos dos Apóstolos? Como entender melhor o caráter histórico e a ênfase apologética de Atos. Amém? E hoje nós vamos iniciar, então, o tópico 3, o último tópico do capítulo 1, falamos sobre os valores permanentes do livro de Atos. Amados, só dando uma retrospectiva aqui. Nós vimos que, diferentes da maioria dos livros do Novo Testamento, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos não parecem ter sido primeiramente enviados às igrejas cristãs, quer como dirigidas a elas, quer como circulando ali no meio delas. Alguns conceituados ali, comentaristas da Bíblia, são da opinião de que ambos os livros, principalmente o livro de Atos, circulou primeiro entre os livros do comércio livreiro contemporâneo, para o benefício do público gentil leitor, para a qual ela foi dirigida, né? Assim sendo, deve ter havido algum espaço entre a primeira publicação e ambos os livros e a sua circulação nas igrejas, né? Como um documento cristão divinamente inspirado, ok? Então, vamos lá. No início do século II, quando os escritores dos 4 evangelhos já haviam ali sido colecionados e circulavam como um conjunto de livros, as duas porções dos escritos de Lucas foram separadas uma da outra, a fim de seguir veredas ali diferentes, ok? Enquanto que o futuro do Evangelho de Lucas foi assegurado por haver sido incorporado aos 3 evangelhos, o livro de Atos tornou-se um livro dotado ali de uma importância cada vez maior. Então, a circulação rápida do livro de Atos entre as igrejas no princípio, talvez tenha sido dado devido ao impulso de colecionarem as epístolas paulinas a partir do primeiro século. Não entendendo muito bem se havia algum interesse de se relegar Paulo ao esquecimento na geração que seguiu após a sua execução ou morte, o livro de Atos certamente servia para trazê-lo de volta à memória, né? Principalmente dos cristãos, e também salientar quão extraordinário este homem foi. Amém? Porém, se o livro de Atos frisa a importância da pessoa e obra de Paulo, também testifica quanto ao trabalho de outros apóstolos, especialmente Pedro. Né? Então, vamos lá. Para os campeões da fé cristã universal, por outro lado, o valor do livro de Atos agora aparecia cada vez mais evidente, pois não só apresentava prova inegável da posição e dos feitos de Paulo como apóstolo, mas igualmente salvaguardava a posição dos outros apóstolos e justificava a inclusão de escritos apostólicos não paulinos, juntamente com a coleção paulina, nos volumes das Santas Escrituras, ok? Então, foi a partir dessa época que a obra passou a ser conhecida como os Atos dos Apóstolos. O direito do livro de Atos ocupar sua posição tradicional entre os evangelhos e as epístolas é clara e indiscutível, né? Mas entendendo, por um lado, forma a sequência natural do quádruplo evangélico, dos evangelhos, visto que a sequência natural de um deles é o livro de Atos. Por outro lado, forma um fundo histórico preparando para as epístolas e atesta o caráter apostólico da maioria dos escritores cujos nomes trazem, né, em suas cartas, ok?
Além do que, até aqui, expomos o livro de Atos, se serve ainda como documento de incalculável valor acerca dos primórdios do cristianismo, registrando ali o início do cristianismo. Só quando consideramos quão resumido é o nosso conhecimento sobre o progresso do evangelho nos primeiros 100 anos da história da igreja, é que descobrimos o quanto devemos ao livro de Atos. Né? Então, entenda, mas o surgimento e o progresso da igreja, ou do cristianismo, se tem constituído num estudo que oferece alguns problemas, quanto à exatidão de fatos, exatidão de datas, etc. Problemas que seriam bem maiores se não fosse ali a precisão das informações que Atos nos oferece. Um exemplo que nós poderíamos citar. Como sucedeu que o movimento nitidamente judaico, no princípio, depois de algumas décadas, passou a ser conhecido como a religião distintamente gentia? Uma questão. Outra, e como aconteceu que uma fé que se originou na Ásia durante muitos séculos tem sido associada predominantemente para a melhora ou piora da civilização europeia? Bom, a resposta está ligada principalmente à carreira missionária de Paulo, né? Mas não só dele, como também dos outros apóstolos, amém? Então, continuando aqui. De fato, a narrativa de Atos o faz um livro de informações do mais alto valor para uma fase extremamente significante na história da igreja e da civilização mundial, porque ela não conta só a história da igreja, ela dá um panorama geral ali do que estava acontecendo no mundo daquela época, ok? Embora, como nós já vimos, enfatizamos que, ao escrever o livro de Atos, Lucas estivesse escrevendo uma narrativa histórica dos primórdios do cristianismo, e embora rejeitemos o ponto de vista de que ele o escreveu a fim de transmitir um conceito teológico específico, nem por isso devemos deixar de perguntar acerca da natureza do ponto de vista teológico expresso em Atos. Né? Então, não há dúvidas de que Lucas percebe que a história tem importante significado teológico, né? E de que ressaltou este significado à sua maneira, ao registrar os seus escritos. Então, trata-se ali, naturalmente, de alguma coisa bem diferente da declaração de que reinterpretou a história. Não é reinterpretar a história, e que a colocou numa forma teológica pouco comum. Né? Então, dentre os muitos aspectos do elemento teológico do livro de Atos dos Apóstolos, vamos abordar apenas 5, ok? Então, vamos lá. Primeiro, a continuação do propósito de Deus na história. Então, entenda, amados, a história registrada ali em Atos é considerada uma continuação dos atos poderosos de Deus, registrados no Antigo Testamento, e do ministério de Jesus. Em sentido mais claro, o livro de Atos registra a história da salvação. Então, para melhor compreender isso, devemos atinar para o seguinte. Letra A. Os eventos que se registram em Atos foram levados a efeito por meio da vontade de Deus. Ok? Então, o que isso quer dizer? Olha, a história da morte e da ressurreição de Jesus é o exemplo mais claro de um evento que remonta o derramar do Espírito de Deus e a atuação dos apóstolos. Ok? Lá em Atos, capítulo 2, versículo 23 e 24, diz o seguinte: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando-o por mãos de iníquos, a qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Amém? Letra B. A vida da igreja realiza-se com o cumprimento das Escrituras.
Ou seja, as profecias do Antigo Testamento governavam o decurso da história da igreja, como, por exemplo, o derramamento do Espírito e a proclamação da salvação, ali em Atos, no capítulo 2. A missão dos gentios, Atos, capítulo 13. E a incorporação deles à igreja, Atos, capítulo 15. E a recusa dos judeus como um todo, no sentido de responderem ao evangelho, Atos, capítulo 28. Letra C. Desculpa. A vida da igreja foi dirigida por Deus em etapas cruciais. Às vezes, o Espírito dirigia a igreja naquilo que deveria fazer. Atos, no capítulo 13 e no capítulo 28, fala sobre isso. Em outras ocasiões, anjos falavam a missionários cristãos, ali no Atos, capítulo 5, no capítulo 8 e no capítulo 27. Ou vieram mensagens através de profetas, Atos, no capítulo 11 e capítulo 20. Em algumas ocasiões, o próprio Senhor aparecia aos seus servos, Atos, capítulos 18 e capítulo 23. Letra D. O poder de Deus revela-se nos sinais e maravilhas operados em nome de Jesus. Lá em Atos, capítulo 3 e 14, fala exatamente sobre esses sinais e maravilhas. Então, como resultado, pode-se dizer que o próprio Deus realizou a obra da missão cristã. Né? Lá em Atos, no capítulo 15, versículo 4, diz o seguinte: tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Amém? 2. A missão e a mensagem da igreja. Amados, o livro de Atos fala a respeito da missão, né? Pelo que seria perfeitamente justo adotar o versículo 8 do capítulo 1 como resultado desse conteúdo, porque ali há uma comissão, um desígnio, né? E diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, fala de missões. O propósito da igreja era testemunhar de Jesus e do poder da sua ressurreição. Nós já falamos. Assim fazendo, estaria cumprindo a sua missão ou comissão, tá? Então, a mensagem que a igreja proclamava é exposta numa série de termos gerais. O assunto era Jesus, ressuscitado dentre os mortos por Deus, depois de ter sido crucificado pelos judeus, e passou a ser declarado Messias, ou Cristo, e Senhor dos judeus, portanto, a fonte da salvação. Amém? Se você observar aí na sua tela, tem todo o resumo dos 5 pontos que nós estamos analisando, tá? Só para você não perder a linha de raciocínio. 3, o progresso a despeito da oposição. Atos se ocupa também com a oposição que cerca a expansão do evangelho. Lucas reconhece que, assim como o caminho trilhado por Jesus levou ao seu assassinato, assim também o caminho da palavra de Deus está repleto de oposição. Né? 4, a inclusão dos gentios no povo de Deus. Esse é um ponto interessante, amados. Atos dos Apóstolos reflete ainda as tremendas tensões que existiam na igreja primitiva, no que diz respeito à base da missão gentia. Embora os evangelhos registrem a comissão dada por Jesus, tornando o evangelho a fonte de bens espirituais para todas as pessoas do mundo. Tá? Os primeiros discípulos tiveram pouca visão quanto a isso no início ou no princípio. Por essa razão, dificultaram a entrada dos gentios no reino de Deus. Né? Resistiram ao máximo quanto puderam. Só
com o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, viria, por fim, a esse exclusivismo que os judeus tinham da missão que Deus havia dado a eles. Foi assim que, dentro de poucos anos, o Evangelho terminou alcançando os samaritanos e, por fim, os gentios da Europa e da Ásia. Quinto, a vida e organização da igreja. Então, entenda, ao longo da sua narrativa, Lucas se preocupa em oferecer um retrato da vida e da adoração da igreja, sem dúvidas, como padrão para guiar e orientar a igreja dos seus dias, né? E também do nosso dia. Não podemos esquecer que ela serve para nós, até hoje. Assim, se chega à descrição de grupos pequenos que se reuniam para a instrução, a comunhão, a oração e o partir do pão, entendendo que o ingresso na igreja, como membro, era através do batismo com água, ou com água, né? Então, olha, Lucas ressalta especialmente a importância do Espírito de Deus na vida da igreja. O Espírito, como nós já vimos em aulas anteriores, é a possessão que todo cristão tem em comum, a fonte da alegria e do poder. E os líderes cristãos são pessoas que estão especialmente cheias do Espírito de Deus, a fim de cumprir as suas várias funções. Amém? Então, entenda, a liderança da igreja estava inicialmente nas mãos dos apóstolos, juntamente com os anciões. E a igreja de Jerusalém ocupava um lugar importante entre as demais igrejas que foram surgindo posteriormente, né? Além disso, aprendemos algumas coisas acerca da obra missionária. A princípio, o trabalho em equipe foi estabelecido desde o início. Se você lembra de Jesus, ele mandava os discípulos dele de 2 em 2. Né? Mas aqui, na sua maior parte, os missionários viajavam em grupos de 3 ou mais. A exceção à regra foi Pedro, né? Que foi pregar para Cornélio, ali, o centurião, e Filipe, que foi pregar para o eunuco etíope, né? Recebeu a missão. Lucas, então, registra o fato das viagens missionárias de Paulo e dos colegas não serem ali um giro na cidade, mas demonstra que, na realidade, Paulo passava períodos consideráveis de tempo nos importantes centros populacionais, evangelizando, abrindo e estruturando igrejas com liderança. Amém? E nós estamos terminando esse tópico, né? Queremos dizer que Lucas demonstrou aos cristãos como o livro de Atos, o que significa pertencer à igreja. Ele demonstra isso. E como devemos continuar a viver em conformidade com o padrão que foi estabelecido no início da igreja. Amados, entendendo isso aqui. Assim, Lucas via para a vida da igreja e dos missionários dela ali um padrão na vida do seu mestre Jesus Cristo. Portanto, tenhamos assim o cuidado de não termos o livro de Atos na conta de um livro histórico apenas. Ele não é um livro histórico apenas. A Bíblia não contém histórias com um simples propósito de satisfazer nossa curiosidade histórica, mas sim para ensinar a verdade. Inserindo no Novo Testamento, o livro de Atos se presta, junto aos demais livros, como elementos da revelação de Deus ao seu povo, e em todos os tempos. Ok? Entenda, o livro de Atos é o único livro que não foi fechado. Ele ainda está em aberto, porque ele registra a história da igreja. E como a igreja ainda está atuante, ele não pôde ser fechado, ele vai continuar em aberto. Amém? Então, na próxima aula, nós vamos começar a estudar
capítulo por capítulo, e entender melhor o livro de Atos. No capítulo 2, a fundação da igreja, o tópico 1, Jesus instrui seus discípulos. Recomendamos aí a leitura de Atos, do capítulo 1, versículo 1 ao 10, para respondermos as seguintes questões. Qual é o propósito dos 40 dias decorreram entre a ressurreição de Jesus e a sua ascensão? Na ascensão do Senhor, quais são os dois fatores primordiais que se destacam? Qual foram esses dois fatores que se destacaram? Como entender melhor a promessa de Jesus aos seus discípulos, lá em João, capítulo 14, versículo 16 e versículo 26. Amém? Amados, nós tivemos aí alguns probleminhas com os slides, os efeitos não apareceram, eles apareceram tudo de uma vez, mas serve para nós ainda aprendermos muito. Não? Então, nós fechamos a introdução ao livro de Atos e agora nós vamos aprimorar um pouco mais os nossos estudos. Se você gostou, não esquece de deixar ali o seu like, porque isso fortalece e ajuda o canal. Não esquece de compartilhar esse canal com seus amigos e parentes, né? E também de usar esse material para evangelizar, estudando com essas pessoas, para que eles também possam ser edificados no conhecimento e na graça do Senhor. Amém? Que Deus abençoe e até a próxima aula, em nome de Jesus.